Hoje eu vou pegar no pé de vocês, meninos, porque a gente sempre tem falado aqui de coisas que as mulheres fazem, né? Mas também existem homens que fazem coisas que não são legais. Então eu destaquei aqui 11 fatores que homens que muitas vezes têm mulheres excepcionais e acabam deslizando na curva. Então, assim, esses fatores que eu destaquei aqui, é bom que vocês assistam o vídeo, que vocês analisem, porque talvez vocês estão fazendo alguma dessas coisas que eu vou citar aqui, e muitas vezes a gente é imperceptível. Às vezes a gente não presta atenção naquilo que está fazendo, porém causa danos muito grandes emocionais em algumas mulheres, principalmente se você tem uma mulher aí boa, uma mulher que ela te auxilia, uma mulher que ela é guerreira, que está sempre do seu lado. É muito importante que você fique nesse vídeo até o final, porque a minha intenção aqui é ajudar que talvez você tenha alguma dessas características e você não percebe, talvez nem sabe que essas características que um homem tem, às vezes acaba afastando aquela mulher, porque é como um copo de água que vai pingando as gotinhas e gotinhas e depois quando entorna, muitas vezes a gente não consegue entender o porquê. E esses fatores que eu destaquei aqui, que são inclusive cientificamente comprovados, né, que são abusos emocionais que os homens muitas vezes fazem com as mulheres. Mas isso não quer dizer que vocês fazem, né? Vocês estão fazendo isso. Porém, se estão, é bom que se atente para que se corrijam, para que se você tiver uma mulher boa, você não venha perder ela, porque isso é muito comum acontecer. Principalmente quando esses fatores que eu vou citar aqui, eles são, se você identificar que você tem mais que uma dessas características, é muito bom que você preste atenção, que você se corrija, para você não perder uma preciosidade que talvez você tenha aí do lado. Então fique comigo aqui no vídeo até o final, compartilhe, deixe o seu like, continua mandando suas mensagens, que isso é muito importante para que a nossa família continue com essa intimidade que a gente está criando, né, um com o outro. E nosso canal está crescendo, cada dia que passa mais. E antes de eu iniciar aqui falar sobre essas características, eu quero agradecer muito a todos vocês que já estavam no canal e que estão chegando agora no nosso canal, na nossa família, de homens, de mulheres, de marido, de esposa, enfim, é isso daí, gente. Eu sou muito grata a todos e vamos continuar na luta, né, pra gente tentar, porque é muito fácil a gente ficar criticando, é muito fácil a gente ficar destacando defeitos, né? Destacando muitas vezes qualidades, mas a gente talvez não dá o primeiro passo para melhorar. Então a gente não pode ser fraco, a gente tem que ser forte para que a gente possa fazer a diferença, principalmente dentro da nossa casa. Se a gente conseguir fazer a diferença dentro da nossa casa, já é um passo muito grande, porque a nossa casa, ela reflete numa sociedade, é dentro de uma casa que se forma uma sociedade gigantesca, igual nós temos aí hoje. Então vamos resgatar esses valores, vamos resgatar a nossa dignidade de ser homem e de ser mulher. Então vamos lá. Como sempre, isso também, essas características que eu citei aqui de homens, né, que eu chamo de agressões psicológicas, isso, né? Que geralmente são agressões psicológicas. A agressão psicológica, o problema dela é que ela começa pequenininha e ela vai criando força, Então é muito importante que a gente detecte ela o mais rápido possível para que a gente elimine. Então vamos lá. O primeiro fator que acontece com alguns homens, deixando bem claro que não são todos. Eu admiro todos vocês homens, porém, tem alguns homens que, infelizmente, carregam esses traços e eles são muito prejudiciais à saúde mental da mulher, fazendo com que ela depois talvez se transforme em algo que você não deseja ter do seu lado. Então, vamos lá. Quando o cara grita com você. Então, isso é uma característica que a gente tem que observar muito, que é aquele cara que começa a falar com você, talvez está ali falando com você
passivamente e de repente ele já começa a gritar, talvez numa conversa que era para ser uma conversa, um diálogo inteligente, e ele já começa a gritar. E isso faz com que você se sinta intimidada e você cria um certo medo. Então, toda vez que você for conversar com essa pessoa, com esse parceiro que está do seu lado, você acaba criando um certo medo, o diálogo não acontece por medo e você acaba abafando talvez um problema que poderia simplesmente ser conversado e não é exatamente por causa de um grito, de uma fala estúpida ali com a sua parceira. Ela vai se introvertendo, ela acaba tendo esse medo, não vai conversar com você e aí já vai começando a pingar a gotinha aí no copo de água, que a tendência é que esburre o copo com o passar dos anos ou com o passar do tempo. E lembrando também que muitas dessas coisas que eu vou falar aqui, elas começam até mesmo não depois que você está casado, e sim muitas vezes no namoro, porque o namoro é o trailer do casamento, na verdade, né? Então, muitas vezes a gente não percebe certas situações e a gente vive naquela expectativa que quando a gente casar, ele vai mudar. Quando a gente casar, as coisas vão melhorar. E não é bem assim. Então, é muito importante que a gente preste bastante atenção com esse maravilhoso, né? Ou com essa maravilhosa, essas características, né? De gritos, por exemplo, que a tendência não é melhorar. E sim, são abusos que, consequentemente, vão subindo degrau, degrau e intensificando. O segundo é o isolamento. Então, assim, geralmente tem alguns homens que eles fazem de tudo para que a sua parceira ela se isole. Ele começa a criticar os amigos, ele começa a criticar a família, ele começa a dizer que só ele é que sabe o que é bom para ela, que ela não deve se relacionar com fulano de tal da família, porque essa pessoa está querendo fazer a cabeça dela contra ele. Então ele vai colocando isso como se ele estivesse protegendo essa mulher, vai trazendo ela sempre para ele, para poder reter essa mulher junto com ele, para ela não ter acesso, para ela não ter comunicação com as demais, para ela ficar fechada, entendeu? Sempre com aquele medo. E a mulher, como ela é muito sentimental, ela acaba ouvindo essa fala e não percebe o malefício que isso faz, porque a mulher, ela tem sim que se comunicar, principalmente com alguém que ela tem assim, coisas, né, que ela gosta de falar com a família, com uma irmã, com uma mãe, com uma prima. Então, isso é saudável. E quando você tá com um cara que ele começa a dizer que você não deve falar com fulano de tal, eu falo de mulheres boas, eu falo de mulheres de boa índole e que acabam muitas vezes encontrando parceiros que têm essas atitudes. Então, assim, esse isolamento, ele quer dizer o seguinte: não converse com fulano, não converse com ciclano, para poder, na verdade, não descobrir o que você está fazendo com a mente dela. E a mulher, a princípio, ela confia tanto nesse parceiro que ela acaba realmente se isolando. E muitas vezes esse parceiro isola ela e ele mesmo não dá a atenção que ela precisa. Porque muitas vezes você até se isola, né, talvez de um grupo de amigos, se isola de familiares, mas aí você tem essa assistência junto com seu parceiro. Mas geralmente os parceiros abusadores, eles fazem essa manobra toda na sua mente e depois eles também não te dão a atenção que você precisa e você vai se sentindo ali indefesa, necessitando da proteção dele e na verdade você não está entendendo que ele está te manipulando para não contar o que realmente se passa com você. Porque se você desabafar com alguém, essa pessoa pode te alertar que isso não está certo. Então, o isolamento, quando eles têm essa prática de te isolar, de falar sempre mal de quem você está convivendo, é muito importante que você preste bastante atenção nesse sinal. E o terceiro é quando ele te acusa do seu próprio comportamento. Aquele cara que muitas vezes
tem uma mulher ali boa que fez aquela janta, que fez tudo certinho ali para esperar ele chegar em casa, ou que chegou do trabalho, adiantou as coisas ali para ter a presença dele, e ele se entreteu lá no bar. Mas isso eu não tô falando uma vez, não, na semana, não. Aquele cara que cria essa rotina de sempre demorar a chegar em casa, aquele cara que cria aquela rotina de não ter muita responsabilidade com as coisas. E aí, olha bem, quando ele te acusa do seu próprio comportamento, e aí quando você vai falar com ele, olha só, meu bem, eu não gostaria que você ficasse tanto tempo assim na rua, eu fiz uma janta para você e eu gostaria de ter a sua presença dentro de casa, mas isso com muita meiguice, né? E aí o cara fala assim, eu não fico dentro de casa porque você é isso, 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 isso. Eu não fico dentro de casa por aquilo outro. Aí, sabe, aquele cara que comete os seus delitos e depois ainda consegue colocar a culpa na mulher. E quando essa mulher realmente ama, ela começa a realmente se procurar dentro dela aonde está a culpa, e ela acaba acreditando nessa culpa. Então prestem bastante atenção para que isso não aconteça com você, porque muitas vezes você não tem culpa e essa pessoa coloca a culpa do erro dele em cima de você e você acaba acreditando nesse erro que você talvez não tem. Então isso é uma coisa muito importante. Isso também é importante para os homens, tá? Porque existem mulheres também que têm esse poder de manipulação, e aí o homem também, ele fica querendo talvez agradar e a culpa não é dele. Esse tipo de homem que humilha você perto dos outros, por exemplo, um cara que te humilhou ali perto de amigos, te humilhou perto de alguma coisa, e aí e também é uma das coisas que acontece, né, quando essa pessoa te acusa, né, daquilo que ele fez. Aí eu já vi algum caso acontecer isso, que a mulher estava ali se comportando muito bem perto do seu marido e de repente ele falou algo que denegriu a imagem dela. E aí depois ele virou para ela e falou assim, se você não tivesse me olhado daquela forma, eu não teria feito isso. Então assim, sempre ele vai arrumar um jeito de te culpar por algo que ele fez de ruim. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. E você que está aí me ouvindo, que é homem, se você tem essa atitude, é bom você se corrigir. Porque se você tem uma mulher boa, a probabilidade que no final dessa conta a água exploda e você não consiga mais secar essa água aí no copo é muito grande. Então, vamos prestar atenção. Ameaça de ferir você ameaça de ferir você e sua família. Existe muita gente, muitos homens, aliás, existem homens, né? Não digo muitos, mas existem homens que têm essa falácia. Se você não fizer o que eu quero, eu vou acabar agredindo você e a sua família. Então, você não faça isso, porque senão vai acontecer isso. Ameaças, né? Sempre ameaçando. Isso é um mal muito grande, é uma ferida que fere a alma. Porque a mulher, ela sempre vai viver naquele medo, entendeu? Naquele medo. Então, ela não vai fazer as coisas porque ela te respeita. Ela não vai fazer as coisas porque ela te ama. Ela não vai fazer as coisas porque ela realmente quer o seu bem. Ela está sendo coagida a fazer. E isso é uma agressão emocional que gera muitos transtornos na mulher com o passar do tempo. Quinta, precisa sempre ser comandado. Um homem que ele é preguiçoso, ele nunca gosta de ter responsabilidade. Aquele cara que tem preguiça de trabalhar, aquele cara que tem preguiça de correr atrás das coisas, sabe? Aquele cara que sempre tá ali naquela lentidão. Eu não falo isso para um homem que é casado com a tal das femimi lá, porque essas aí você não tem muita escolha não, você é obrigado a viver talvez na preguiça, né? Você é obrigado a viver dessa forma, porque elas têm que sobressair acima de você. Eu tô falando daquela mulher que te respeita, que quer que você direcione, aquela mulher que tem prazer em ver você correr atrás das coisas e você tá ali acomodado, tanto faz, tanto fez, você não tem ambição de crescer na vida, você não tem ambição de consertar, você não tem interesse de consertar algo dentro de casa. Aquele cara extremamente preguiçoso, que não corre atrás de nada e sobrecarrega a sua mulher, a sua companheira com certas coisas e ainda fala que não faz nada porque, não me interessa fazer isso, porque eu vou fazer isso pra quê? Muitas vezes fala assim, se eu faço isso, você gasta tudo à toa. E às vezes não é verdade. Entendeu? Porque eu conheço casos que
Eu vou correr atrás para quê? Você gasta tudo à toa, já, né? Então, assim, existe isso. Então, é muito importante que você seja realmente batalhador, que você seja trabalhador, entendeu? Principalmente se essa pessoa que está do seu lado, se essa mulher está do seu lado, ela também luta com você para poder dar dignidade para sua casa, dar dignidade para você. Ela quer te honrar, mas você fica ali nessa procrastinação sem querer se movimentar, que você precisa sempre ter um direcionamento, que você precisa ser sempre impulsionado. E quando você não é impulsionado, você coloca a culpa nela ainda, entendeu? Porque você precisa me ajudar, porque se você não me ajuda, eu não consigo fazer isso. Você tem que me orientar, se torna a vítima, entendeu? Não faz, não quer fazer, tem preguiça de correr atrás e coloca ela como a pessoa que tem que impulsionar. E a mulher, ela é sua amante, a mulher, ela é sua companheira, ela é sua parceira e ela não é sua mãe. E você não tem, se você tem uma mulher, você não é uma criança. Então você é um homem e você tem que assumir as suas responsabilidades, sim, entendeu? Juntamente com ela, para que possa esse relacionamento dar certo. Sexto, né? Se você não... isso é muito comum. Se você não me der, eu vou procurar em outro lugar. Isso daí é muito comum. E se você não quiser, por exemplo, ter uma relação sexual, eu vou procurar em outro lugar. Ou se você não quiser fazer tal coisa comigo, né, que eu vi lá em tal lugar, eu vou ter que procurar outra coisa porque você não tá me satisfazendo. Então isso assim é o cúmulo do absurdo e existe. Às vezes, tem mulheres que negam porque são ruins, mas tem mulheres que muitas vezes não conseguem fazer porque tá ali com uma cólica, tá ali realmente com uma dor de cabeça. Hoje em dia, como a gente sabe, por causa do sistema, por causa da economia do nosso país, né, a mulher ela tem que dobrar a carga de trabalho dela, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do serviço, ela tem que auxiliar ali em todos os campos. Então, às vezes, isso dá uma sobrecarga muito grande na mulher, dá um cansaço, e muitas vezes não é todos os dias que essa mulher vai estar ali com essa disposição. Então, você tem que ter essa sensibilidade e não fazer esse tipo de chantagem com a mulher, porque uma hora ela vai se cansar, entendeu? E isso eu repito novamente, quando você tem uma mulher guerreira do seu lado, quando você tem uma mulher parceira. Então, não faça esse tipo de jogadinha com ela, esse joguinho. Se você não me der, se você não fizer isso, porque tem homem que quer que a mulher faça também coisas absurdas, que ele viu em algum filminho, que ele viu o amigo falar que fez com a fulaninha e etc. Então ele chega em casa e também quer aquilo. E aí talvez a mulher não quer se sujeitar, porque aquilo também não condiz com os princípios éticos dela. E aí então ele faz essa chantagem, isso acaba com o emocional de qualquer mulher. Então vamos lá, sétimo, o marido usa informações falsas para te manipular. Aquele cara que conta mentira pra você. Talvez você tenha ali certeza, você viu uma situação que não foi legal, você tava ali presente, entendeu? E aí ele começa a falar, gente, você tá louca, você não viu isso, você precisa cuidar da sua mente, você precisa fazer um tratamento, entendeu? Você tá ficando louco, você tá vendo chifre na cabeça de cavalo, você tá vendo pelo em ovo, entendeu? Então começa a falar todas essas coisas para confundir a mente da mulher. E repito, quando a mulher, ela ama esse marido, ela acaba acreditando e ela começa a ter dúvida do próprio pensamento dela. Então isso é uma coisa muito chata, é muito desagradável um homem que tem esse posicionamento de manipular a sua mulher guerreira que está ali do seu lado. Então não faça isso. Se você cometeu alguma coisa, é muito mais bonito que você fale assim, não, eu fiz mesmo, me perdoa. Eu acho que fica muito melhor do que você jogar para ela que ela tá louca, que ela não sabe o que ela tá falando, que ela, enfim, que essas coisas não são legais, porque muitas vezes acontece muito isso, de você fazer alguma coisa, ela saber da verdade e você contorcer tudo pra dizer que ela tá louca, e muitas vezes ela se pergunta, meu Deus, será que eu vi isso mesmo? Acontece, tá? E isso é muito ruim, porque com o tempo ela vai descobrir a verdade. Então é importante que você se corrija se você tá fazendo isso. Vocês estão fazendo isso, meninos? Tem alguma característica dessa que é comum no traço de personalidade de vocês? Se tem, vocês se corrijam, porque isso daí atrapalha com que vocês achem uma esposa
que esteja à altura do poder que vocês têm. E vamos lá. Oitavo, né? Quando ele faz com que você se sinta sempre... Quando ele faz com que você pense que você está sempre fazendo algo errado. Entendeu? Aquela mulher que limpa a casa, aquela mulher que faz a comida, aí o cara chega, olha só, esse arroz tá horrível. Mamãe faz melhor. Aí você passa a camisa dele, olha só, ficou uma porcaria. Até uma criança de 2 anos faria melhor do que você. Então, tudo que você faz para agradar esse cara não consegue olhar com bons olhos. Ele tá sempre te criticando que você tá fazendo errado. Então, isso é muito ruim. Aí a mulher vai lá, passa uma maquiagem. Olha só, isso aí ficou horroroso em você. Isso daí não tá legal. Vai tirar isso daí. Aí a mulher vai... Aí até tem umas que falam assim, mas como que você gosta? Aí, do jeito que você quiser. É aquele cara estúpido, entendeu? Então, assim, isso é muito chato. E existe esses caras também. Então, isso daí é uma coisa que você tem que mudar. Se ela fez alguma coisa que você entende, você consegue ter essa sensibilidade de entender que ela fez com amor. Então, talvez não ficou do seu jeito, mas tenha gratidão por aquilo, que eu tenho certeza que com o tempo ela vai acabar fazendo perfeito. Eu lembro que quando eu era casada, né, com o pai dos meus 2 meninos, do meu casalzinho de filhos, meus amores, eu tentava fazer o melhor, né? Isso logo no princípio do relacionamento, do casamento, no caso, né? Então eu chegava em casa do trabalho, eu fazia ali um jantar e sempre tinha reclamações. Nada estava bom, nada estava perfeito, entendeu? Fulano de tal faz melhor, não sei o que tem. Então isso daí machuca muito a gente, porque quando a gente se dispõe a fazer algo, a gente não tá achando que tá fazendo algo ruim, a gente tá dando ali o melhor. Então é muito desagradável quando você chega pra mulher e começa a criticar. E aí, meninos, vocês estão se identificando com alguma coisa? Continue no vídeo até o final, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, entendeu? Porque a minha intenção aqui é ajudar que a gente possa se tornar pessoas melhores, né? Então, vamos lá, o oitavo. Não, oitavo eu já falei, né? Então, vamos para o nono, né? Nono, quando você recebe alguém em casa e ele finge que não está nem ali. Pois é, isso é muito chato também, porque tem mulher que tem amizades, tem mulher que tem família, entendeu? Que gosta muitas vezes de receber. Então tem muito homem que é assim, quando você vai receber a família dele, ele tá aberto, receptivo, tá comunicativo, ele tá ali participando de tudo a todo momento. Quando você avisa ele, olha meu bem, hoje, vamos colocar aqui um exemplo, a minha amiga Maria vai vir aqui em casa e então vão fazer alguma coisinha pra gente comer e tal. E o que essa mulher espera? Ela espera que você interaja ali junto com ele, com essa amiga. Ela espera que você olhe para a amiga dela com bons olhos, se for uma pessoa íntegra. Como eu falo, o homem, ele tem sensibilidade de saber se a pessoa presta ou não, mas muitas vezes por ruindade, por egoísmo, por ciúme, por querer reter a mulher só para ele, e muitas vezes quer que a mulher fique isolada com ele, porque talvez nem dá tanta atenção. Ele começa a tratar aquela visita mal, desfazer da visita, falar que tá cansado, se isola no quarto, não participa de nenhum tipo de conversa, fica ali emburrado. Então, assim, isso é uma agressão emocional também. A mulher, ela se sente... ela não sabe o que fazer. Poxa, se eu tratar bem... Aí muitas vezes também ele olha de cara feia assim pra você se sentir mal, que você tá ali recebendo. Então ela fica ali com aquela confusão mental. Meu Deus, eu agrado meu marido ou eu agrado a minha visita? Então ela fica ali naquele jogo ali sem saber o que fazer. Então isso é muito ruim. Se você tem essa atitude, se corrija também, participe, porque principalmente se quando você traz os seus amigos, quando você traz a sua família na sua casa, ela recebe, ela tá ali participando, entendeu? E também tem homens que quando tá junto com a família, quando tá junto com os amigos,
Se a mulher abrir a boca, ele passa na frente, ele fala mais alto e não deixa que ela conclua nada. Então, quer dizer, ela fica obsoleta ali junto, ela só tem que ser ali uma estátua, entendeu? Ela tem que estar ali presente, mas ela tem que ter uma estátua, ela não pode ter boca. Então, assim, isso é muito triste. Então, não deixa que isso aconteça na sua vida. Deixe que ela fale, deixe que ela se expresse, deixe ela ter alegria também, porque a gente precisa desse contato, a gente precisa de ter, de entender que a gente está vivo. Só que não é qualquer um também que você vai colocar dentro da sua casa. Então a mulher que tem sabedoria, ela não vai levar para dentro da casa dela pessoas que não têm a mesma visão de mundo que você, porque geralmente a gente tem amigos que falam a mesma língua que a gente, que compartilham das mesmas histórias, que compartilham da mesma vida, daquilo que a gente acredita, né, que é bom pra gente. Então, seja legal, seja cavalheiro, participe também com ela, seja alegre, mostre que você tá feliz também, porque isso é saudável no relacionamento. Nono, quando você... não, nono já foi. 10º, ele te dá permissão para sair, mas te controla o tempo todo. Nossa, como isso é desagradável. Aí você talvez precisa até ir ali no supermercado, você precisa fazer alguma coisa assim. E quando a mulher é boa, o que ela vai fazer? Meu bem, eu preciso de ir no supermercado. Aí ele fala, vai. Aí quando ela desceu o elevador, quando ela desceu na rua, ele já liga, você tá onde? Aí ela fala, tô na rua. Daqui mais 5 minutinhos, você tá onde? Entrei no supermercado. Daqui mais não sei quantos minutinhos, você tá onde? Eu tô olhando aqui a seção das frutas, eu tô olhando a seção da carne. Eu agora tô na padaria. Olha, eu tô no estacionamento. Desculpa, gente. Então, assim, esse controle é muito desagradável. Cheguei no meu trabalho, tô fazendo isso aqui no meu trabalho. O cara quer o tempo todo te controlar. E assim, se ele te liga e você tá no telefone, você tava falando com quem? O que essa pessoa queria? Entendeu? Então, assim, isso é muito desagradável. Essa mulher não vive, ela tá numa gaiola. Então, assim, ela vai passando um tempo, ela fica com medo até de atender o telefone, porque ela tem certeza que você vai ligar. E aí ela vai ter que dar toda a satisfação e às vezes contar até a história que ela falou. Entendeu? Para essa pessoa, que talvez é até algum familiar. Então, isso também é muito prejudicial. Isso acaba com qualquer relacionamento. Então, quando a gente está se relacionando com alguém, a gente tem que dar uma liberdade para a pessoa viver, porque somos indivíduos. Entendeu? Por exemplo, eu como mulher, eu dou satisfação. Dou satisfação para os meus filhos, dou satisfação para quem quer que seja, que esteja ali comigo. Eu dou satisfação, estou trabalhando, eu vou sair para tal lugar, eu preciso resolver isso. Então, dar satisfação é legal, é bacana. Se você tem ali um trato, né, com a sua família, olha, eu vou chegar a tal hora, né, talvez possa me atrasar. Então, isso é bacana. Agora, aquela pessoa que fica ali o tempo todo, só te enchendo de mensagem, aí quando você não responde, já se desespera. Isso é muito ruim, isso é uma gaiola, mulher nenhuma consegue viver. E nem homem, na verdade, nem mulher e nem homem. E vamos lá para o último, eu vou colocar aqui, ele te persegue, ele persegue você. Aquele cara que tá o tempo todo te observando, ele te observa cada passo que você dá. Entendeu? Ele observa, porque geralmente quando a mulher é boa, ela permite que o cara tenha acesso nas redes sociais, o cara costuma até ter a senha das redes sociais dela. Porém, ele fica ali vigiando o tempo todo, ele praticamente não tem o que fazer porque ele tem que estar ocupado vigiando a rede social dessa bendita. Entendeu? Eu tô falando de mulheres boas, mulheres que têm comportamentos decentes para ter um relacionamento. E aí, às vezes, se depara com um tipo de homem desse. Homem completamente inseguro, completamente manipulador, completamente sugador ali da vida dessa mulher. Isso é muito ruim. Isso é emocionalmente muito prejudicial à mulher. Vai chegar um ponto que ela vai surtar, vai chegar um ponto que ela não vai aguentar. Porque tem um momento na vida dela que ela vai acordar. E nesse momento é onde você perde. Entendeu? Então, é bom que você se corrija. Ou você confia ou você não confia. Entendeu? Mas é importante que você... Quando a gente está relacionando com uma pessoa, não adianta falar, olha, fulano
é um traidor, ciclana é uma traidora, porque sempre tem sinais, sempre tem sinais. E como eu falei lá no início do vídeo, o namoro, ele é um trailer de um casamento. E muitas vezes você se divorcia, você já tem o documento de divórcio no namoro e não presta atenção, que esse relacionamento não vai dar certo. Então, assim, são coisas que a gente tem que prestar bastante atenção, e se a gente comete, a gente precisa se corrigir, porque isso é importantíssimo, entendeu? Então, esse cara que fica, olha a bolsa da mulher, olha redes sociais, vigia o tempo todo, isso é muito ruim. A gente precisa ter, sim, uma certa liberdade, porque nós somos um ser humano. Por mais que, exemplo, o casamento, ele seja a união de dois corpos e que se tornam um só, isso não ignore em nenhum momento que você é um indivíduo e que a outra pessoa seja também um indivíduo. Então, vai ter particularidades que essa pessoa vai fazer, vai ter coisas que essa pessoa vai fazer. Então, assim, é desagradável quando você precisa fazer alguma coisa e você se sente o tempo todo vigiado, porque quando você convive com uma pessoa assim, você não sabe qual é a reação dessa pessoa. Talvez um creme que você comprou novo ali na bolsa vai gerar um constrangimento. Como você comprou, quem te deu, aonde você comprou, por que você tem isso, tá. Isso quando eu falo que é uma mulher boa. E uma outra coisa também que eu observo, a gente sempre ouve dizer assim, por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. E isso é um grande fato, porque quando o homem ele é bem sucedido, quando o homem tem aquele brilho, quando o homem tem aquela alegria no trabalho, o homem ele é comunicativo, entendeu? Então pode saber quando ele anda bem alinhado, arrumadinho, você consegue perceber que esse homem tem uma mulher grandiosa por trás dele, que está cuidando sim dele, está cumprindo o papel dele. Mas também você consegue analisar uma mulher se ela tem um bom marido ou não, porque a mulher é o reflexo do seu marido. Isso é muito importante. Existem homens que eles são tão ruins que eles tentam controlar o tempo todo a mulher, entendeu? Ali eles têm tudo, eles têm uma casa boa, eles têm talvez um carro, aí você olha para aquela mulher tá mal vestida, aquela mulher não tem uma unha feita, aquela mulher não tem absolutamente nada. O cara não propicia nada para essa mulher, esse cara não tem coragem de fazer nada. E isso muitas vezes é para deixar a mulher bem assim, com a estima dela bem lá embaixo mesmo, para que ele se sinta com o ego lá em cima, porque ele se sinta superior, sem saber que tá ali denigrindo, tá acabando com o emocional dessa mulher. Então, essa mulher é uma mulher extremamente feliz. E você olha muito isso, mulheres que têm aquele olhar triste, que não tem aquele sorriso triste. Então, são mulheres que, se você observar também, você sabe que tipo de marido elas têm, que tipo de companheira elas têm. Então, é muito nítido. Basta você ter um pouquinho de sensibilidade, um pouquinho de percepção, que você vai entender que tipo de homem que essa mulher tem na vida dela. Então, assim, são coisas comuns que acontecem, basta que a gente preste atenção e que a gente se corrija cada dia mais. Meninos, muito obrigada por vocês estarem aqui nesse vídeo. Espero que esse vídeo possa ajudar todos, né? Inclusive mulheres, para poder prestar atenção, inclusive homens, para poder prestar atenção. Se tem essas características, saiba que você está sendo uma pessoa prejudicial para sua companheira, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas caiam numa consciência e tenham aí um relacionamento saudável para que a nossa sociedade funcione de verdade. Entendeu? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por estarem aqui comigo. Obrigada por estarem aqui no nosso canal. E vamos continuar fazendo com que o nosso canal cresça muito mesmo. Que ele atinja o maior número de pessoas. E até o próximo vídeo. Beijo no coração de vocês de novo. Amo vocês.